vamos entrar no tema do estudo de elétricos e para isso vamos começar primeiro pelo potencial de um dipolo elétrico. Para entender de elétricos não é necessário ver este vídeo, que é um pouco mais matemático, mas é para dar apenas mais intuição sobre dielétricos no espaço e o que é que acontece quando eu tenho várias cargas que estão as duas acopladas. Então, um dielétrico não é nada mais do que uma carga Q, outra carga menos Q, estando as duas em interação e estão à distância D uma da outra. O meu problema é calcular o potencial P que está a uma dada distância destas duas cargas. Mas este potencial P é fácil, basta eu definir uma distância R1 à carga Q e uma distância R2 à carga menos Q. Então como é que fica o meu potencial? O meu potencial no ponto P, que eu estou a pôr aqui, vai ser o potencial da primeira, que é Q sobre 4π ε0 R1, mais o potencial da segunda, que tem menos Q, ou seja, fica menos Q sobre 4π ε0 R2. Então eu fico com Q sobre 4π ε0, que está em evidência, e 1 sobre R1 menos 1 sobre R2, que reduzindo ao mesmo denominador, vou ter que o potencial no ponto P é igual a Q sobre 4π ε0 R2 menos R1 a dividir por R2 vezes R1. Ok. Encontrei o potencial no ponto P. Pronto, parece que o problema está resolvido. Agora, eu quero é transformar isto num dipolo. Quero dizer que isto é um sistema, por si só, que não tem uma distância R1 e R2, mas tem uma distância característica. Ou seja, vou definir uma distância característica ao sistema desde o ponto médio entre os dois, ou seja, isto está em D sobre 2, até ao ponto P. Até ao ponto P. E vou chamar isso a minha distância R. Se eu desenhar isto um pouco maior, vou pôr agora exagerado, tenho algo assim. Isto é R1, isto é R2 e isto é R. Eu quero encontrar uma relação entre o R1 e o R e o R2 e o R, ou seja, quero pôr o meu sistema não em termos de duas distâncias diferentes, mas em termos de uma só. Para isso, qual é a diferença entre o R e o R1? Se eu disser que isto é uma distância de 90 graus, eu consigo calcular quanto é que o R1 é mais pequeno do que o R. É visível que o R vai ser maior do que o R1. E a diferença vai ser este caminho a mais. Este caminho a mais. Para encontrar esse caminho, vou definir um ângulo que vou chamar θ. Já vimos que aqui é D sobre 2, da mesma maneira esta distância é D sobre 2. Para encontrar este cateto adjacente, sei que isto vai ser D sobre 2 cosseno de θ. Pronto, é simples. Então, o R1 não é nada mais do que a distância R menos este caminho a mais, que é D sobre 2 cosseno de θ. Da mesma maneira, para R2, também encontro aqui uma distância de 90 graus, um ângulo de 90 graus, e sei que esta é a distância que ele andou mais. Defino aqui o ângulo θ. E agora, porque é que este ângulo θ é igual àquele ângulo θ? É porque eu estou a considerar uma aproximação, que esta distância D entre as duas cargas é muito mais pequena de onde eu estou a olhar para elas. Ou seja, D é muito menor do que R1 e muito menor do que R2. Porque se isto forem, por exemplo, dois eletrões, precisam de estar a uma distância incrivelmente pequena. Se eu estiver a ver à distância de 1 metro, e eles dois estiverem a uma distância de 10 levantado a menos 8 metros, são ordens de grandeza muito mais pequenas do que o que eu estou a ver. Então, esta distância aqui vai ser muito mais pequenina do que a distância R. A distância D, que estão as duas cargas, é muito mais pequenina, então o R1 e o R2 são quase a mesma coisa.
Então posso dizer que este ângulo θ também é aproximadamente o mesmo que este ângulo θ que eu aqui defini. Com isto, sei que o R2, que é maior do que o R, dá para visualizar bem, vai ser R mais esta distância, que também é dada por d sobre 2 cosseno de θ. E agora já encontro os valores que eu quero. R2 menos R1. R2 é R mais d sobre 2 cosseno de θ, menos R1 é menos R, e menos com menos dá mais, fica mais d sobre 2 cosseno de θ. Os R's cortam e fico que isto é igual a d sobre 2 mais d sobre 2 é d cosseno de θ. O que me falta, já posso pôr ali no R2 menos R1, o que me falta é encontrar R2 vezes R1. R2 vezes R1 é R menos R mais d sobre 2 cosseno de θ vezes R menos d sobre 2 cosseno de θ. Então, se eu reconhecer isto, agora consigo ver que isto é do tipo A menos B vezes A mais B, que é A ao quadrado menos B quadrado. Pronto, eu podia fazer as contas todas, mas é isto que dá no fim, ou seja, isto vai dar R ao quadrado menos D ao quadrado sobre 4 cosseno ao quadrado de θ. E agora eu não quero andar com estes D's quadrados e cossenos ao quadrados atrás. O que é que eu posso fazer? Sei que o D é mesmo muito pequeno. Se o D é muito pequeno, se o D for do tipo 0,0001, D ao quadrado vai ser 0,000001, ou seja, vai ser muito mais pequeno. Então, este termo é aproximadamente zero. É o que eu digo. Se o D é tão pequenino, o D quadrado é tão ainda mais pequenino que eu digo que é zero. Então dá R quadrado, R2 vezes R1 dá aproximadamente R quadrado. E agora posso substituir o meu potencial e tenho um potencial apenas em termos dos termos característicos do dipolo. Vou escrever aqui também θ. Então o potencial elétrico de um dipolo elétrico é Q sobre 4π ε0, R2 menos R1 é D, cosseno de θ, e R2 vezes R1 é R quadrado. Eu vou pôr aqui que é aproximadamente igual, em vez de igual. E este é o meu potencial do dipolo elétrico, que se usa em várias áreas da física e também da química. Mas para nos aproximarmos mais e termos um bocadinho mais de intuição sobre o que é isto, vamos definir o momento dipolar. O momento dipolar, que parece um nome muito complicado, mas não é nada mais do que a carga de cada uma das cargas que estão no dipolo elétrico vezes a distância entre elas. E esta distância eu vou escrever como vetor, porque eu vou definir esta distância, tendo a carga Q aqui e a carga menos Q aqui. Vou tirar isto. Defino este vetor D de uma carga para a outra. Pronto, e assim fica muito mais simples. Então, quanto é que é Q vezes D? Q vezes D, e o meu momento dipolar eu vou dar a letra P. Eu ponho aqui 3 traços para o igual, porque vou definir o meu momento dipolar assim. Q vezes D não é nada mais do que o módulo do momento dipolar. O módulo do momento dipolar. Então o meu potencial fica módulo do momento dipolar vezes cosseno de θ dividido por 4π ε0 r ao quadrado. Mas módulo de uma coisa vezes cosseno de θ faz lembrar um produto interno. Porque em dois vetores arbitrários, A interno com B, é módulo do A vezes módulo do B vezes cosseno de θ. Então isto parece que está aqui módulo de 1 vezes módulo de P vezes cosseno de θ. Como é que eu encontro isso? Basta ver que se o meu momento dipolar está definido assim, vou desenhar aqui o momento dipolar, e ponho aqui o vetor D, este ângulo θ é exatamente o ângulo
que o momento dipolar faz com o R, com esta distância R. Então eu posso definir o meu versor, ou seja, a direção onde ele está. A direção é de R, que nós já vimos antes também, que é a direção radial, em que o módulo disto é 1. É só mesmo para dizer onde é que é a direção. Então tenho que o momento dipolar interno com este versor é módulo de 1, vezes módulo do versor, que já sei que é 1, vezes cosseno de θ. Então consigo escrever o meu potencial de uma maneira ainda mais simples. Isto é o momento dipolar segundo a direção radial, é o que o produto interno faz, é projetar segundo esta direção a dividir por 4πε0 r ao quadrado. E eu ainda posso simplificar mais. Posso encontrar quanto é que é a direção radial a dividir por r ao quadrado. Se nos lembrarmos do que era um gradiente de uma dada função, por exemplo, o gradiente de r, em que o r nós já sabemos que é x² mais y ao quadrado mais z ao quadrado. O gradiente de r é um vetor que é a derivada de r em relação a x, derivada de r em relação a y, derivada de r em relação a z. Mas aqui não me interessa o x, o y e o z. O que interessa é as coordenadas r e θ. São estas coordenadas r e θ que são importantes. Então eu posso definir o gradiente de r nestas coordenadas. Então vou ter a primeira componente, que é a derivada de r em ordem a r, vezes 1 sobre r, a derivada de r em ordem a θ. Isto é um gradiente em coordenadas polares. Mas não nos vamos preocupar de onde é que isto veio, depois isso fica para cálculo 2. O só é importante é que a segunda componente é 0, o r não depende de θ, já tenho esta variável, que é r por si só, e a derivada de r em relação a r é 1. Então, isto não é mais do que o gradiente de r a dividir por r ao quadrado. E agora, qual será o gradiente de 1 sobre r? O gradiente de 1 sobre r é a derivada em relação a r de 1 sobre r, ou seja, fica menos 1 sobre r ao quadrado. E depois a derivada em relação a θ é 0. Se eu tenho menos 1 sobre r ao quadrado, na direção é de r, porque esta primeira direção, como isto é um vetor, isto é a segunda direção é de r. E este segundo vetor é a segunda direção θ. Que por isso é que eu pude substituir aqui o meu E de r por gradiente de r, porque isto dava 1 na direção E de r, que era o que eu queria. Então, o gradiente de 1 sobre r dá menos o E de r a dividir por r quadrado, que era o que eu tinha. Então, isto não é nada mais do que menos o gradiente de 1 sobre r. E agora consigo escrever o meu potencial do momento dipolar de uma maneira ainda mais simples. Ou seja, vou ficar que o potencial do dipolo elétrico vai ser igual a P interno de E de r sobre r quadrado. Já vi que vai ser P interno com E de r sobre r quadrado, que é gradiente de 1 sobre r, com um menos atrás, tudo a dividir por 4πε0. Mas agora este gradiente é tirado aonde? Eu agora ainda quero simplificar mais e tirar este menos. Este gradiente é tirado no ponto P. Ou seja, isto é só para definir onde é que está o meu E de r. O meu R de r está aqui para a frente, no ponto P. Mas se eu quiser tirar este menos daqui, posso, por exemplo, tirar o E de r no ponto O. E o meu E de r fica voltado para trás. Então muda o sentido. Este é o ponto O, que eu defini a origem. Então, em vez de tirar o gradiente no ponto P, defino
em vez disso, o gradiente no ponto na origem, que até é melhor para as contas do potencial do dipolo, para calcular o momento dipolar que é definido na origem. Isto fica o momento dipolar interno com o gradiente na origem de 1 sobre R, tudo a dividir por 4π epsilon 0. E é um resultado tão simples porque só depende do raio, depende do momento dipolar, que é a carga do meu dipolo vezes a distância a que ele está, e depende do 4π epsilon 0, como era de esperar. E uma situação interessante é que o potencial elétrico decresce com 1 sobre R quadrado, que vem daqui. Normalmente o potencial elétrico crescia com 1 sobre R, como o potencial de Coulomb, mas neste caso nós vimos que com as aproximações feitas decresce com 1 sobre R quadrado.